Esse vídeo é sobre influência, é sobre pensar essa influência no mundo em que a gente vive. Vamos ver se vai dar certo? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas. Vocês podem me encontrar nas diferentes redes sociais, podem patrocinar a produção de conteúdo desse canal e podem também, como sempre, compartilhar esse material com pessoas que porventura não conhecem o que eu venho desenvolvendo aqui. Vocês sabem que às vezes eu faço os vídeos para falar sobre o meu trabalho, né? Eu sou uma produtora de conteúdo, uma criadora de conteúdo, mas as pessoas também podem me chamar de influenciadora. Mas eu tenho observado, mas talvez você tenha uma percepção diferente, que se usa cada vez mais o termo influencer para essas pessoas que são bem grandes. Mas talvez eu esteja errada. Você pode, inclusive, como eu disse, trazer aqui a sua ponderação. De todo modo, todos esses nomes são usados para agrupar uma categoria muito diversa de indivíduos. E diversa também em muitos sentidos. Porque são pessoas que estão aí ocupando diferentes espaços, que têm mais ou menos seguidores e por isso ocupam mais ou menos espaços, e que tem, claro, um recorte de raça, de classe, de gênero, tudo isso misturado com essa questão que faz com que tenha alguém que cresce muito, outra pessoa que não cresce tanto, temas que bombam mais e menos, enfim. E eu sou uma dessas pessoas que produz conteúdo na internet e eu tô sempre pensando sobre o que é que eu tô fazendo aqui. Quais são os limites e as responsabilidades da minha atuação? Ao longo desse vídeo eu vou falar algumas vezes sobre a questão dos limites e responsabilidades da atuação de um influenciador, de um criador de conteúdo. E o que eu quero dizer por limites é até onde o meu trabalho alcança, até onde vai o meu alcance, aquilo que faz parte do escopo do meu trabalho ou das reflexões que eu devo ter com o meu trabalho, até onde vai a minha atuação, e não no sentido de limitar, de impedir ou de restringir a atuação. Quando a gente fala sobre isso, ou quando eu penso sobre isso, eu tenho muitas dúvidas. Este vídeo de hoje é uma grande dúvida que eu quero compartilhar com vocês e que eu já compartilhei em um texto. Tá no meu blog, lá no site, janaviscardi.com.br, mas também no meu Instagram, para quem quiser ir lá ver. Inclusive, gerou um certo burburinho, não imaginei que fosse o caso. E também foi uma thread, começou numa thread no Twitter, que me fez pensar sobre essa questão. Feito todo esse preâmbulo, do que é que estamos falando? Eu fiquei pensando sobre os limites e as responsabilidades da influência, ou dos influenciadores, quando eu vi uma campanha de uma grande marca, a Riachuelo, em parceria com uma outra grande marca internacional, que é a Moschino. E eu fiquei pensando na pessoa, quer dizer, em uma pessoa que está por trás da Riachuelo, que é o Flávio Rocha. Então, o meu papo hoje mistura essa questão da influência, pensando no mundo que a gente vive hoje no Brasil. Eu deixo referências aqui embaixo dos textos a que faço menção aqui com relação a matérias, né, notícias. E no mais, gente, não briguem nos comentários. Entendam que isso aqui é um questionamento e não um fuzilamento. E, portanto, vamos tentar deixar os estresses de lado. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei se a gente vai conseguir. Tudo bem, depois desse preâmbulo enorme, vamos a isso, vamos ao tema de hoje. Eu vi uma campanha trazendo, muitas influenciadoras grandes. Muitas assim, mas várias influenciadoras bem grandes. E quando eu falo bem grandes, eu tô falando de gente com milhões. E você sabe quando a gente fala milhões de seguidores, também tem uma diferença em quem tem 1 milhão e a pessoa que tem 20 milhões, 10 milhões. Eu tô falando de gente que tem na casa dos 5, 10 milhões, sei lá, de seguidores nas suas redes, participando dessa campanha. Tem gente que produz conteúdo na rede, tem cantora, é uma campanha realmente muito grande. E por que é que eu fiquei me perguntando sobre a questão da influência e os limites e as responsabilidades da influência? A gente vive hoje no Brasil em que o governante máximo é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, um político de extrema direita, sobre o qual tenho profundas críticas e que as faço aqui inúmeras vezes.
Nós vivemos num país que tem vivido níveis de miséria que não via há muitos anos, as pessoas sofrendo muito o impacto dessa gestão, em especial em meio a uma pandemia que ficou fora de controle, sem cuidados durante muito tempo. E há uma série de empresários que participam disso ativamente, no sentido de serem apoiadores desse presidente e de se reunirem com esse presidente para propor coisas. Se esses empresários se reúnem com esse presidente, é porque têm um poder de influência. É porque conseguiram chegar no lugar de ser quem conversa com o presidente. E nesse caso, a gente está falando de figuras que são importantes ou são consideradas importantes justamente pela força daquilo que tem. Então, um grande empresário que comanda muitas empresas ganha respeito por justamente ter muito dinheiro e vai se dizer, portanto, ser uma figura central para a economia porque gera emprego e blá, blá, blá. E aí, em torno dessa coisa do gera emprego, tem uma série de assunções que são feitas e que eu acho bastante curiosas. E eu me pergunto, por que é que as pessoas não se perguntam essas coisas? Na verdade, muita gente se pergunta, tá? Mas por que tem muita gente que não se coloca esse questionamento, né? Do que se diz ou do que se justifica de figuras que são essas figuras muito importantes, ditas como muito importantes, porque elas, sei lá, dão empregos. É como se ter uma empresa e que por conta disso você oferece empregos, resolvesse qualquer outra questão. Mas a conversa hoje não é isso. Não é mesmo? A conversa não é isso. Essa conversa não é uma conversa simples, é importante dizer. Portanto, tentemos sair do moralismo e do maniqueísmo. As coisas não são simples. O que acontece é que a Riachuelo é uma grande empresa. Por trás dela está o bolsonarista convicto Flávio Rocha. No país que a gente vive hoje, eu fico me perguntando o que é que se pode fazer em termos individuais, coletivos ou de figuras públicas muito grandiosas que têm um poder de influência muito grande, para a gente questionar, para a gente criticar justamente essas figuras que estão lá abraçadas com Bolsonaro porque defendem aquilo que Bolsonaro representa. Porque veja, Flávio Rocha é o dono de um império. A Riachuelo faz parte disso. Mas ele não é a Riachuelo, é evidente. Mas ele é uma figura que se beneficia muito do sucesso da Riachuelo, certo? Quando a Riachuelo faz uma campanha e convida grandes influenciadores, e eu tô falando aqui dos grandes e não é à toa, ela quer fazer uso dessa influência, e o mercado de influenciadores é muito importante hoje, né, para muita gente. Quer fazer uso dessa grande influência para fazer com que as pessoas se interessem por aqueles produtos que vão ser vendidos, que vão fazer com que essa roda dessa empresa gire, que vai fazer com que a roda da influência e do poder dessa figura que tá aqui gire também. O influenciador é a única pessoa que faz com que essa outra roda gire? Claro que não, gente. Não sejamos ingênuas, né? Ingênuos. Essas pessoas têm muitos negócios, são muito poderosas, e não é só porque a influenciadora foi lá e vestiu a roupinha e fez a propaganda na frente lá da coisa. Já sabemos disso, já entendemos isso. Mas eu fico me perguntando, qual é o papel que um grande influenciador tem, e o nome, né, já diz um tanto, né, essa coisa de chamar de influenciador, porque tá ali influenciando muita gente. Qual é o papel que um influenciador tem quando ele decide publicamente fazer uma campanha para a marca, né, de alguém que é tão conhecido por aquilo que é, um bolsonarista convicto? Esse influenciador, ele é responsável pelos atos daquela figura que é contra a taxação dos ricos? Não, é claro que não. Tem uma distância ali entre eles. Mas eu entendo que esse grande influenciador, ele mobiliza pessoas em torno de temas. E como é que funciona isso quando a gente está falando de consumo e de mobilizar consumo em torno de uma marca que tem como figura mais importante o Flávio Rocha, que é essa figura tão significativa para o bolsonarismo? E veja que eu tô falando aqui várias vezes da coisa do ser grande, porque, como eu disse, a influência, o mercado, a categoria de influenciador e criador de conteúdo agrega indivíduos que são muito, muito, muito diferentes entre si.
E há uma desigualdade muito grande, que é claro, é como tudo no nosso país. Então você tem gente muito grande que tem acesso a muitos contratos muito poderosos, e tem gente pequena que não tem acesso a nada, a nenhum contrato, a nada. E topa fazer as coisas de graça para ver se entra nesse universo, para ver se consegue ganhar algum dinheiro. Não se esqueça, 14 milhões de desempregados nesse país. As pessoas, elas vão tentando fazer o que é que dá para fazer. E é por isso que eu reforço que eu tô falando do universo desses grandes. Porque esses grandes que têm acesso a muitos contratos escolhem o que vão fazer. E eu fico me perguntando por que escolhem fazer o que vão fazer, né? Tem a questão financeira, claro, mas há de haver outros elementos, né? A combinação de discursos que tem a ver aquilo com os interesses da marca, os discursos que a marca promove. Porque quando você fecha um contrato para publicamente representar uma marca, emprestar a sua imagem para alguém, você, em sendo muito grande, tem uma equipe que te ajuda a avaliar a viabilidade daquilo. Será que o bolsonarismo do dono de uma marca entra em discussão? Ou não entra? Será que entra em discussão para alguém ou não entra para ninguém? E aí, nesse sentido, quais são os limites da possibilidade da atuação de um influenciador? E quais são as responsabilidades que um influenciador tem? Quando eu fiz essas perguntas nesse texto que eu escrevi, eu recebi muitos comentários. Alguns dizendo que o Flávio Rocha praticamente não tem nada a ver com a Riachuelo. O que eu acho até engraçado, mas tudo bem. Mas comentários dizendo assim, você está desmerecendo o trabalho dessas pessoas. Não, não estou desmerecendo o trabalho dessas pessoas. Eu quero entender. É para mim também. É um exercício de entender quais são os limites e as responsabilidades. E se fala dos grandes, é porque eu entendo que tem gente que tem uma oportunidade, que fica sem trampo, e quando chega uma oportunidade não sabe o que fazer. E muita gente, às vezes, muito pequenininha, fica ali, não, então eu não vou fazer. E estão lá os grandes se chafurdando num dinheiro, enquanto vários pequenos ou menores estão lá super reflexivos porque querem ser coerentes consigo e com a audiência. Então, veja, tem um bololô de coisas aqui no meio. E eu acho que essa conversa é importante para a gente pensar a nossa atuação pública e política. É inevitável, né? Ela é política. E eu tô dizendo isso cheia de questionamentos. Várias pessoas vieram nos comentários também desse meu texto falar sobre o papel individual como consumidor, que é muito diferente do que eu tô propondo como conversa aqui, tá? De alguém que vai representar publicamente uma marca. As pessoas dizendo que como consumidoras elas não sabem o que fazer, porque daqui a pouco não vão poder comprar nada em lugar nenhum. Eu também não sei o que fazer. Tem uma questão aí por trás que tem a ver com o sistema em que vivemos, em que o capital é o motor de tudo e como é difícil lidar justamente com a existência no modelo de vida em que o capital é esse motor. E que você tem um monte de empresa, mas que muitas delas, na verdade, são gerenciadas pelo mesmo grupo, por exemplo, né? Então, no final das contas, acaba dando no mesmo. Eu não sei dizer o impacto individual de escolher ou não consumir de uma marca ou de outra. Eu faço as minhas escolhas individuais, mas eu, de verdade, não sei qual é o impacto disso. Mas eu faço lá as minhas escolhas individuais. Mas isso é diferente, né? Porque estou eu lá na minha casa fazendo a minha escolha lá, no privado, do quando você escolhe publicamente abraçar uma marca e uma campanha de uma marca. Entende? Eu tô falando, são coisas bem diferentes. É por isso que a minha proposta aqui era falar da questão da influência, porque tem a ver com o trabalho que eu também faço nas redes. Mas eu realmente tenho me perguntado sobre como é que aqueles que conseguem escolher, porque são muito grandiosos, são gigantescos, né? Olimpianos, assim. Desse Olimpo, fazem parte é uma camada muito pequena da população, que conseguem escolher coisas e decidir o que vai fazer. Como é que tomam essas decisões, né? O que é que mobiliza? E dizendo tudo isso, gente, partindo do seguinte pressuposto, da maneira como vivemos hoje, o meu entendimento de mundo é que não dá para apoiar Bolsonaro.
né? Alguém que se esquiva de responsabilidade, alguém que não quer se responsabilizar por nada, alguém que pratica a ambivalência calculada o tempo inteiro justamente para não se responsabilizar sobre as coisas, eu já falei disso aqui em vídeo, e que, portanto, as figuras que estão em volta dele orbitando e defendendo também são indefensáveis, na minha modestíssima opinião. E eu quero evitar ter que mobilizar esforços para essas pessoas. Isso é sempre possível? Não é. Individualmente, de novo, eu volto para esse lugar da dúvida, não sei. Acho que esse impacto individual é muito pequeno, mas eu penso nesses grandes. O que é que eles fazem, o que eles podem fazer. E é por isso que eu trago essa pergunta dos limites, né? Qual é o limite da atuação de uma pessoa que cria conteúdo na internet e que vive desse mercado, vive, não todo mundo, né? Mas essas pessoas que vivem de propaganda, elas vivem disso. Então, quais são os limites da sua atuação? Quais são as responsabilidades da sua atuação? E como é que a audiência se organiza em torno disso, né? E como é que a audiência também entende esse mercado de influência, que tem diferenças tão brutais, né? Alguém que acabou de chegar, vamos supor, a 1 milhão de seguidores, alguém que tem 15 milhões de seguidores e trocentos contratos, ou alguém que tem 3 mil seguidores e alguém que tem 3 milhões de seguidores. São muitas as diferenças e que muitas vezes são medidas através dos seguidores, mas não deveriam ser só através dos seguidores. E aí eu me pergunto também, como é que a gente vive nesse mundo em que a gente assume que tudo bem a pessoa defender coisas horrorosas ou dizer coisas horrorosas, porque o trabalho o que ele faz o tipo de trabalho que desenvolve faz com que gere empregos para outras pessoas. E como se isso justificasse qualquer postura. Eu fico me perguntando, por que não nos desindigna isso? Porque, é claro, cada vez a gente precisa mais do que nunca de empregos. Mas como é que as pessoas não veem isso como uma chantagem? Do tipo, eu vou dar emprego para as pessoas, mas eu faço o que eu quiser, eu penso o que eu quiser, eu me reúno com o presidente e influencio em coisas muito importantes que podem até fuder com o trabalhador, mas eu tô dando emprego pro trabalhador, então eu não deveria ser questionado, a minha empresa não deveria ser questionada, porque ela é muito fofa, embora eu seja coisas terríveis. Não tem uma conclusão esse vídeo. O vídeo é só isso mesmo, trazer essas coisas pro mundo, a gente se perguntar como é que esse sistema todo funciona, como é que a gente tá inserido nele, e se há, né, responsabilidades, quais são, limites, quais são, e como é que a gente pode falar sobre tudo isso sem ficar escarafunchando os detalhes da vida privada das pessoas, pensando no que é o público, né, como eu falei, se as pessoas escolhem publicamente dar o rosto para a marca, né, disso que eu tô falando, e sem ser maniqueísta também, ou muito simplista, ou assumir um tom muito personalista de falar de um indivíduo só ou de outro, mas pensando como é que essas figuras que fazem parte desse Olimpo são muito importantes para essas rodas todas girarem e como é que elas se veem nesse processo, né? E como é que a audiência as vê nesse processo, como é que o mercado as vê nesse processo e como é que elas negociam, digamos assim, entre si, né? Por isso que eu tô falando dos muito grandes. Porque o trabalhador, gente... O trabalhador, né? Ai, ai. Então, é isso. Sem conclusão nenhuma. Deixa eu ver se eu falei tudo o que eu queria. Acho que eu falei. Nesse universo da máquina de moer gente, o que se faz? O que será que se faz, né? É isso. Tchau.